que seria, mas assim, com muitas aspas, aquilo que as pessoas chamam de terceira instância. Mas não é esse nome, é instância especial, onde você tem, então, esses 4 superiores. Como começamos pela Justiça Eleitoral, vamos para o TSE. O TSE é famoso, né? É o órgão máximo da Justiça Eleitoral. É composto por 7 ministros titulares e 7 substitutos. 3 os titulares e 3 substitutos provenientes do STF. Então, sempre tem 3 ministros do STF. 2 do STJ e 2 da classe jurista, que são indicados pelo STF também. Então, são advogados e tal, e todos nomeados pela presidência da República. Perdão, só os da classe jurista que são nomeados pelo presidente. O tribunal indica e o presidente nomeia. E a sua função principal é cuidar de todo o processo eleitoral. Então, as urnas eletrônicas é competência do TSE, né? Eles que regem tudo isso e passam para os TREs. E os recursos principais, né, de até o último grau de recurso dentro ali das instâncias eleitorais, e não é o último da Justiça, porque sempre o último será o STF. E o TSE também faz o registro das candidaturas à presidência da República, né, como vocês têm acompanhado. Esse é o site do TSE. Quem já deve ter entrado para tirar aquelas certidões de quitação eleitoral e tal, pode tanto ir pelos TREs, né, quanto pelo site do TSE, que é interessante também. Alguma dúvida com relação ao TSE? Você vai começar as perguntas gerais? Ainda não. Tá. Tribunal Superior do Trabalho. Tem um tempo de mandato? Sim. Não. Bem colocado. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem tempo. São 2 anos também, né? Então, dá 2 anos no tribunal, ele tem que sair. Tanto que agora saiu o Fux, que era o presidente, entrou a ministra Rosa Weber, né? Então, eles têm 2 anos de mandato também. E também conta o período que eles ficaram como suplentes, entendeu? Então, tem uma regra complicada, mas que dá uma certa... Uma coisa, não fica lá um tempão. Muda muito, né? Então, tanto que o Lewandowski foi eleito ontem ou anteontem no STF como suplente no TSE, ou seja, ele já foi presidente do TSE. E agora está voltando como suplente, porque como o STF, que são só 11 ministros, tem 3 vagas, então toda hora eles estão lá, né? Hoje, eu acho que os 2 principais hoje do STF é o Barroso e a Rosa Weber, que é a presidente atual. O TST são 27 ministros, e ele é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, organiza todo esse estudo da Justiça do Trabalho, diz para onde vai criar nova vara, cuida da parte administrativa também da Justiça do Trabalho, com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, e tudo isso para coordenar a atuação da Justiça do Trabalho no Brasil. E também recebe os recursos, e é o equivalente, o TST, aos recursos especiais que a gente vê para o STJ, são chamados recursos de revista para os TSTs. Então, é onde chega esses recursos constitucionais em Brasília, da Justiça do Trabalho, aí no TST. O site do TST é esse aqui. O Superior Tribunal Militar, como eu havia dito, ele não tem um órgão de 2º grau. Então, todos os recursos das auditorias vão direto para lá. São 15 ministros, vitalícios, como todos os tribunais, acabou ficando só nesse aqui, mas tirando o TSE, todos os outros são vitalícios, né, até os 75. Todos nomeados pelo presidente, e todos têm que ser aprovados pelo Senado. Então, em todos os tribunais superiores é assim. O presidente indica. Eles são sabatinados pelo Senado e aprovados, né? Como se não. Faz parte dessa freio e contrapeso dos 3 poderes, né? O presidente nomeia, mas só depois de um membro do poder judiciário, mas que é o executivo indicando alguém do judiciário, mas sob o referendo e aprovação do legislativo. Então, os 3 poderes é que fazem isso. Fazendo aqui um parênteses, já que nós estamos numa Câmara Legislativa Municipal, no Brasil, diferente de outros países, nós não temos poder judiciário municipal, né? E também não temos uma polícia municipal, como nos Estados Unidos, por exemplo, o xerife é no âmbito municipal, né? Ele não é estadual como aqui. Lá tem polícia estadual, tem polícia federal e tem polícia municipal. Aqui nós não temos nem polícia municipal, não dá para chamar a Guarda Civil Metropolitana de polícia,
e não temos um poder judiciário municipal, né? Então, se houvesse um poder judiciário municipal, provavelmente a escolha desses membros desse poder judiciário municipal seria nomeado pelo prefeito, mas depois de aprovados em comissões aqui na Câmara e aprovados no plenário da Câmara. Mas não é o caso, mas guardadas as devidas proporções. Opa! Apertei o botão errado aqui. Eita. Passamos bastante, hein? Aqui está o site do STM. É interessante conhecer, até para vocês verem quem são os nossos ministros do Sul. Porque eu acho que faz parte da cidadania que você conheça quem são seus ministros. Eu acho interessante que, se você perguntar, até pela instabilidade da seleção brasileira, é difícil a gente saber quem são os 11 jogadores da seleção. Mas todo mundo sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Então, é interessante, é importante. Mas um amigo disse uma vez que é meio surreal, porque fora do Brasil, as pessoas não sabem quem são o nome de todos os seus ministros das Supremas Cortes, porque elas são muito distantes e tipo, não são tão midiáticas em alguns pontos. E quando ela vem resolver alguma coisa muito específica para resolver, tipo, o papel da nossa Suprema Corte, ele é dúplice, eu vou falar disso lá na frente. Ela tem uma competência como guardiã da Constituição, uma corte constitucional, mas ela também tem uma parte que é uma corte judicial, né, que julga lá os crimes dos deputados, presidentes e tal, que atravanca esse trabalho, que é o que seria o menos importante, que o mais importante como uma corte suprema, de ser eminentemente uma corte constitucional, ou seja, para tratar de grandes assuntos, sobre a anencefalia, sobre o casamento, sobre a liberação da união afetiva. São essas as questões que o STF tem que perder suas horas lá discutindo. E não ficar discutindo briga de vizinho, roubo de galinha, né, que acaba chegando lá por causa de todos os recursos que nós temos, acaba, às vezes, chegando coisas assim, que não é o mais importante. Sem contar essa competência criminal delegada não, por prerrogativa de função, que acaba travancando o próprio STF, né? O Superior Tribunal de Justiça, também conhecido Tribunal de Cidadania, 90% das decisões que influenciam a nossa vida diária vêm do STJ. Daí a sua importância. É um tribunal que foi criado com a Constituição de 88, são 33 ministros, e é um caso bem interessante. 33 ministros, você pega um terço deles, 11 são provenientes de nomeados dentre os desembargadores federais. Ou seja, só membros dos TRFs podem pegar uma dessas 11 vagas. Indicados pelos tribunais em lista tríplice, nomeados pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado e aprovados pelo plenário do Senado. Todos assim. As outras 11 vagas são dos desembargadores dos tribunais de justiça. Então, os 27 tribunais de justiça podem indicar membros que comporão as outros 11 vagas. Ou seja, 2/3 são de juízes de carreira. O outro terço fica, que deveria ser 1/5 no mínimo, mas acaba sendo 1/3, são entre advogados, uma vaga do MPF, do Ministério Público Federal. Então fica alternando. Então, o último que aposentou foi um advogado, então agora vai um do Ministério Público. E fica assim, sempre tendo essa dinâmica. Sempre nomeado pelo presidente da República, após a batina do Senado e aprovação do plenário. Então são 33. Também vitalícios, se aposentam na famosa expulsória, o nome correto compulsória, né, o 75, tem as prerrogativas todas de magistrado, e o órgão é o Tribunal Superior da Justiça Comum. Então, todas as ações que vêm da Justiça Estadual e da Federal vão até o STJ. Perfeito? Esse é o site do STJ. Essa questão criminal está sempre na moda, né? Vejam lá. É um dos prédios mais bonitos de Brasília. Não sei se vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. O Niemeyer estava muito inspirado quando fez o STJ. Eu acho um dos prédios mais bonitos de Brasília. Quem tiver a Brasília, não perca a oportunidade de conhecer. É muito bonito. E chegamos ao STF. Ele foi
criado já na época do Império como Superior Tribunal Federal, ou Supremo Tribunal de Justiça, e quando teve a proclamação da República, ele mudou para Supremo Tribunal Federal, nos moldes dos Estados Unidos, e aí foi criado em 22 de junho de 1890. É o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que tem ali anexo a ele, né? Não, assim, não como um órgão do STF, mas junto, que é o CNJ, que cuida da parte administrativa do Judiciário, é o famoso controle externo da magistratura, colocado pela Emenda 45, e o STF é o órgão máximo. Tem essa dupla competência de você ter as ações originárias, que são as ações de constitucionalidade, a de descumprimento de preceito fundamental, que são as grandes questões que deve, sim, o Supremo pôr a mão, até porque você, como uma legisladora, uma vereadora, sabe que tem questões que não dá para discutir em plenário, que ninguém vai pôr a mão nesse vespeiro, acaba caindo no colo do Supremo, tem que falar, ó, faz tal coisa. Poderia-se ter uma lei sobre a questão da anencefalia, mas não sai. Quem que falou? Supremo. Podia-se ter uma lei que reconhecesse desde logo a questão só sai, deixasse, vamos fazer uma comissão, vamos fazer uma CPI, vamos fazer coisa. Aquela coisa não está aí. Muito de um jeito sai totalmente diferente. Enfim. Como é que tá meu horário? Estamos bem? Estamos todos cansados, né? Mas está acabando. Em grau de recurso, cabe todas as ações, dá para chegar no Supremo, que é o recurso extraordinário. Há um filtro hoje, colocado pela Emenda 45, mas o importante é que o Supremo tem essa função de cuidar da constitucionalidade das leis. Tá bom. Então, é fundamental que a gente reflita e pense, os ministros estão fazendo isso, que se acompanhe os julgamentos do Supremo, que se assista, se possível. Eu sei que é chato muitas vezes, mas quando tem uma ação importante sendo discutida, como ontem, a questão da constitucionalidade, da terceirização da atividade fim, que era uma questão muito cara a sindicatos, principalmente de trabalhadores, era fundamental uma maior, não digo pressão, porque os ministros, em tese, não são tão pressionáveis, mas mobilizações, tem que ir para frente, tem que se mobilizar. Ocupar as tribunas e, enfim, amicus curiae, que é uma figura muito importante no judiciário, que você pode não ser parte, mas uma instituição, um órgão, uma associação que tem interesse em fazer parte de uma ação, como esse caso das pessoas trans, poderem fazer alteração de nome e sexo no registro civil sem a necessidade de cirurgia. Teve uma participação ativa, por exemplo, do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que não era parte da nação, mas é agora amicus curiae, e fez sustentações orais com uma brilhante Maria Berenice Dias, né, que é a vice-presidente do IBDFAM, que minha esposa faz parte, inclusive, do IBDFAM. Então, você vê que são coisas que são importantes. Então, tem formas da organização, da sociedade civil se organizar e participar também das decisões judiciais, porque é uma nova arena, né? É importante o debate, a discussão, a atuação no âmbito legislativo, sem dúvida, não estou tirando em hipótese alguma, mas é importante também se mobilizar para participar das discussões no judiciário. Quando houver uma audiência pública, como teve há pouco tempo, né, que a ministra Rosa Weber fez sobre a questão do aborto, então, ir falar nessa audiência, se inscrever, se mobilizar, apoiar outras instituições que vocês conheçam, que estão engajadas, não importa para que lado, né? Na democracia, todos os pontos de vista são válidos, dentro das regras, né? Então, vá e participe, eu acho que isso é fundamental. E é um cenário, né? É um ambiente para esse tipo de discussão. Nós temos uma Corte Suprema que pode ser
falar mal dela por N motivos, por ser muito midiática, para apresentar os julgamentos transmitidos, mas é justamente desses problemas que se podem alguns dizer que nós temos que aproveitar e aplaudir. Ela pode não ser a melhor Corte Suprema que nós tivemos, mas ela é atuante. Ninguém pode falar que ela não, isso eu não vou pôr a mão, Tucumbuca. Pode não dar aquilo que nós gostaríamos que ela julgasse, mas ela se posiciona com toda a influência política que nós sabemos que existe. Porque o Supremo não é só um órgão judicial, é uma corte política também. Né? Isso é fundamental que se diga. Mas onde estava na lei que tal coisa, o Supremo decidiu, ativismo judiciário, e começa todo tipo de discussão também para uma outra terceira... já estou me convidando para várias palestras aqui. Né? Terceiras discussões que podemos ter aqui sobre o ativismo judicial do STF, podemos, mas é uma corte política, em primeiro lugar, antes de ser judicial. O Supremo é composto por 11 ministros, tem que ser brasileiro nato, com mínimo 35. Por que isso? Porque o presidente do Supremo está na linha sucessória do presidente da República. Vejam vocês que agora, com as viagens do Temer, quando o presidente do Senado e da Câmara não podem assumir para não ficarem inelegíveis, quem que assume a presidência do Brasil? Então, por todos os ministros poderem estar na linha sucessória, eles têm as mesmas regras que são impostas a ser presidente da República. Sage do Supremo. Eu acho que não vai dar tempo de falar disso, então eu peço desculpas. Então, eu gostaria só de falar disso. Conhecer as instituições, espero ter... Vamos ter as perguntas agora, mas espero que vocês tenham tido um panorama da justiça brasileira. Olhar com mais carinho o Supremo Tribunal Federal, acompanhar suas decisões. Tem uma ferramenta muito boa lá que você se inscreve nos informativos de jurisprudência do STF. Eu acho que para quem milita principalmente na área de direitos humanos é fundamental conhecer. Pula aquilo que vocês veem que não é de interesse do dia a dia de vocês, mas recebam esse informativo, se não me engano, ele é semanal ou até mensal. Tem lá como você programar essa periodicidade. Conhecer os tribunais, todos, pelo menos aqui de São Paulo, para que vocês também possam não só auxiliar a vereadora naquilo que, infelizmente, se ela tiver que judicializar alguma coisa que ela não está conseguindo que resolva aqui, que ela faça da melhor maneira possível, e também auxiliar, com certeza, as pessoas que acabam recorrendo ao gabinete para algum auxílio. Às vezes a questão é tão simples. Então, a gente participou, agora eu e minha esposa, sábado passado, daquela rede do centro, lá, rede social do centro. A gente atendeu a orientação jurídica gratuita no quiosque lá da OAB. Foram 230 atendimentos de pessoas... Assim, você percebia com semblante até não estava nem dormindo. E você falava, a solução é tão simples, é ir tal lugar. Dava o endereço para ela saia pulando. Eu vim aqui comprar uma mochila e estou tão feliz porque eu resolvi isso que eu não estava nem dormindo. Eu vi isso várias vezes. Então é muito legal quando você, num país que dificulta o acesso à cidadania, porque dificulta o acesso aos seus direitos, quando você diz para a pessoa, você não se perca, é ali que você tem que ir, e a pessoa vai e ela resolve, vale muito. Porque isso tem um efeito multiplicador. Essa pessoa vai contar para o outro, para o outro, para o outro. E é assim que a sociedade aprende. Né? E é isso. Agradeço imensamente a paciência e a oportunidade. Obrigado. Inscritos para perguntas formuladas com brevidade. Vou começar daqui do Rafa, sentido anti-horário. Vamos lá, Rafa. Envolve todos no microfone, por favor. Envolve mais do que o assunto só do judiciário, mas por envolver também, vou falar. No município, por exemplo, de São Paulo, a gente tem o plano diretor, tem o Código de Obras, que já está previsto a sua renovação de 10 em 10 anos. Um dos fatores que a gente nota na Constituição tem um número grande de emendas constitucionais, e alguns assuntos que estão lá, até algumas cláusulas pétreas que já são muito discutidas e que elas não necessariamente ainda devem ser vigentes ali. Né? Tem muita gente que discute se poderia mudar ou não. Existe alguma probabilidade, no seu entendimento, de se constituir uma Assembleia Constituinte originária para criar uma nova Constituição e tentar suprimir esses defeitos, inclusive do próprio Judiciário? Para você ter uma emenda constitucional que preveja uma Assembleia Nacional Constituinte, você precisa de ruptura. Né? Então, o Brasil, todas as suas constituições vieram após rupturas
graves na sociedade. Então, nossa primeira Constituição foi de 1824, Constituição do Império. A segunda só foi com a proclamação da República, uma ruptura, em 1891. A outra foi em 1934, que teve a Revolução de 32. Então, houve uma ruptura, que acabou com a República do Café com Leite, teve o golpe do Getúlio Vargas. Aí teve o segundo golpe dentro do golpe, que foi o Estado Novo. Teve uma outra ruptura, teve a Constituição de 37, a famosa polaca. Aí que extinguiu a Justiça Federal, inclusive, essa Constituição. De 37, teve em 46 a outra Constituição, que foi outra ruptura, porque foi o fim da ditadura Vargas, depois da Segunda Guerra. Então, você teve uma ruptura na sociedade que ensejou uma nova Constituição. De 46 foi até 67, que aí você teve aquela Constituição dentro do regime militar, né, da ditadura militar, uma nova ruptura. E quando termina o regime militar, né, a ditadura, em 85, nós temos aí sim uma aprovação de uma emenda para ter uma nova Constituição, uma nova ruptura, ou seja, acabou a ditadura, voltou para o governo democrático. Eu não vislumbro, no momento, uma ruptura desse quilate a ensejar uma nova Constituição. Essa Constituição não é fantástica, ela tem vários defeitos. Constitucionalistas aqui poderiam ficar horas debatendo que ela é ótima, que ela é ruim, onde ela é boa, onde ela é péssima, mas é a que nós temos. Então, essa ideia de que Constituição se troca como se troca roupa ou uma lei ordinária é ruim. Ela já foi muito emendada, mas, ainda assim, ela é a Constituição que nós temos. A Globo News está passando um arquivo N sobre a Constituinte. Eu vi, acho que anteontem, então deve estar lá, deve estar repetindo na Globo News, deve estar nos aplicativos deles. É interessante ver, porque a gente vê a Constituição hoje e esquece quem não acompanhava em 87, principalmente os movimentos, fica meio achando que é uma letra que saiu ali do nada, mas a Zoninha vê no dia a dia, passar uma lei que qualquer aqui, como é, né? Não é só o plenário ali na hora da votação, tem um monte de comissão, tem um monte de discussão, tem um monte de coisa que antecede aquela. Então, a Constituição é boa. Ela pode ser emendada? Pode. Tem coisa melhor? Tem muitas. Tem coisa que ela é ótima? Tem coisa que ela é ótima. Né? Então, dentro dos constitucionalistas, nossa Constituição ela é semi-rígida, porque ela tem a questão de ter as emendas e tal. Com relação específica às cláusulas pétreas que você falou, assim, eu não vislumbro nenhum tipo de mudança nas cláusulas de algo que seja classificado como cláusula pétrea. Assim, não passa pelo Supremo. Que o Congresso possa fazer uma emenda constitucional e mudar, pode. Mas emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais também. Então, assim, nós temos o Supremo como guardião da Constituição. Essa expressão está na nossa Constituição. É uma expressão que foi cunhada por um filósofo alemão do nazismo, chamado Carl Schmitt, que cunhou essa expressão de guardião da Constituição. E a nossa Constituição adota essa nomenclatura, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, assim, em última análise, né, é sempre o Supremo que vai dar a última palavra. Que ele pode, aí entra no ativismo, fazer algumas interpretações, pode. Mas a garantia dela compete ao Supremo. Então, ou acontece um golpe para ter uma nova Constituição, fecha o Congresso, faz tudo, ou seja, coisa que nós já vimos várias vezes na história do Brasil, ou não tem nova Constituição. Não é do nada, assim, vamos agora todos em um grande acordão, né, se ele diria o Jucá, fazer aqui uma nova Constituinte, né, com o Supremo, com todo mundo. Aí, então, você entra com uma emenda constitucional de uma nova Constituição, com o Supremo sabendo que vão impugnar e que eles vão dizer que pode. Então, eu acho meio utópico, mas assim, no Brasil está complicado você fazer previsões de longo prazo. Mas, no momento, eu acho que a nossa Constituição não é das melhores, mas é a que nós temos. E ela pode ser aperfeiçoada? Sempre pode. Vamos emendar as próximas perguntas? Quem é agora? Prometo ser mais singelo também. A minha pergunta é rápida. Opa, o microfone. Tá ligado? Tá ligado. A minha pergunta é sobre o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, ao longo dos 20 anos, ele tem sido condenado por morte dentro da estação. É um número assustador. Muita gente não tem conhecimento, mas porque o metrô é muito rápido. Ele fecha a estação, retira e, bom, enfim. É um número assustador. Ao longo desse... eu trabalhei no sindicato, fiquei um tempo no sindicato de metroviário e é assustador o número. E ao longo do tempo o metrô tem pagado indenização, porque o cara é empurrado, a família sempre cai na estação, foi empurrado. Aí vem empurrado, a pessoa realmente quer... Está deprimido e tal.
suicídio, mas sempre o metrô acaba pagando essa indenização. Agora, faz uns 15 dias que o metrô foi condenado tantas vezes e colocar borrachões. E começou pela Estação da Luz. Já foi instalado os borrachões. E o metrô diz que essa primeira instalação custou R$500 mil. É um valor assustador. A pergunta se a justiça fosse mais ágil, mais dura, ou tentasse ver o caso com mais sensibilidade, tem evitado muita morte? Isso é uma pergunta para o senhor. O Estado de Rondônia, essa semana, discutiu a segurança da urna eletrônica. No seu ponto de vista, apesar de eu ter visto muita gente dizer que é 100% segura, mas no seu ponto de vista, a urna eletrônica é segura realmente? Porque alguns vereadores alegam que tem vereador eleito com número de programa de computador que elegeu eles. E várias denúncias nesse sentido. A pergunta é a segurança da urna eletrônica. Era só isso. Obrigado. Com relação às indenizações do metrô, né? A discussão é longa também. Se deve ou não, se a gente tem que ser dura. A questão é, por que não tem aquelas portas de metal lá, de vidro, melhor dizendo, como tem na linha 4, em todas as estações da linha azul, da vermelha? Seja uma forma primeira do metrô impedir que alguém se jogasse, se fosse empurrado. Acredito, pela responsabilidade objetiva, né, que está prevista na Constituição, que um dano ocasionado a uma pessoa dentro do metrô, e por ser o metrô um ente público, é possível por aí, a responsabilidade é do metrô, foi lá dentro. Né? Então, ou seja, é uma discussão doutrinária e jurisprudencial que daria horas aqui. Eu acho que, no meu ponto de vista, acho que a justiça não está errada. Então, se está caro para o borrachão, dá um jeito, não coloca aqueles ferros, coloca também as portas de vidro, né? Que minimiza muito, principalmente os casos de suicídio. Sabemos que é muito grande o número de suicídios no metrô. O próprio metrô não fica divulgando para também não virar... não só pânico, mas dá ideia, né? Puxa, não tinha pensado no metrô, sabe? Então, até para não ser uma propaganda, que não se fala muito, mas é uma coisa que todo mundo sabe. Quem conhece metroviários ou trabalha, sabe que é. Agora, então não é simplesmente fazer com que a justiça não condene o metrô. Essa grana que ele está gastando com indenização e com procuradorias defendendo no judiciário, coloca uma por ano, uma estação por ano, aqueles vidros. Pô, em 10 anos já tinha colocado em 10 estações, mas nem isso está sendo feito. Então, essa é a minha. A outra questão, você me desculpa, qual que era sobre Rondônia? A dona eletrônica. Olha, eu tenho isso eu vi também lá no TRE aqui de São Paulo, eu vou falar para você. Se a urna não fosse segura, você tem a certeza que o primeiro presidente que chegasse lá, a sua equipe nunca mais saía. Então, o Fernando Henrique saiu um dia, o PSDB saiu. O PT foi governo com o Lula e com a Dilma, e agora saiu. Se eles controlassem as urnas, era esse tipo de poder que controla no eletrônico. Não é um vereador numa cidade pequena, não sei de onde, que tem dinheiro ou poder político suficiente para contratar alguém dentro do TRE para configurar uma urna eletrônica. Então, é mais fácil, o que sempre ocorreu aqui no Brasil, o voto de cabresto, você pegar uma região e dar dinheiro e mandar um monte de gente de um lugar votar em você na urna eletrônica e depois alegar que essas pessoas não votarem, né? Falar que o problema é a urna eletrônica. Entendeu? Então, eu acho que o maior, não um dos melhores, mas o maior motivo pelo qual eu acredito na urna eletrônica é que entra governo, sai governo, não é o mesmo grupo que se mantém assim, sem nem fazer campanha. Porque se eu tiver certeza que o meu grupo político ia ganhar, porque eu já mexi nas zonas, por que ia gastar milhões e ficar rodando o Brasil sabendo que eu ia ganhar? Ficava em casa esperando lá, né, tomando meu whiskinho, esperando o dia da posse, porque você tem que batalhar. Vocês estão aqui num ambiente político, vocês veem como é dura a conquista do voto. E uma coisa que, infelizmente, é usado por alguns grupos, somente, não sei aqui em São Paulo, mas em vários locais do Brasil, quando termina a eleição, saem aquelas relatórios das urnas, que depois ficam disponíveis no site do TRE, do TSE. E muitos grupos que manipulam votos em comunidades, enfim, em vários lugares do Brasil, usam esses relatórios sabendo assim, pega 200 eleitores de determinada zona eleitoral, vocês vão votar em tal candidato. Tem 199 votos, alguém não votou. Então, eles não sabem quem votou, mas eles sabem que tem que ter os 200 votos naquela urna. Então, isso que é uma garantia de que a urna eletrônica é verdadeiramente, como fala? Confiável, acaba sendo uma forma também de grupos utilizarem para poder exigir voto. Que isso poderia ser feito no papel, poderia ser feito na cédula. O problema não é a urna eletrônica. Então, essa é a minha opinião.
Se alguém trouxer a prova de que tem manipulação, assim, você tem a certeza que os grupos dominantes nunca mais seriam do poder se tivesse essa facilidade, né?